Já ficou um pouco melhor, né? Boa noite, amados irmãos em Cristo. Muito bem. É um prazer para eu estar aqui com vocês hoje à noite. A Bíblia aberta, coração cheio de Jesus e a palavra dele. E você percebe que hoje à noite treinamento em aconselhamento bíblico. Então, hoje à noite eu vou abordar por que aconselhar as pessoas. Qual é o motivo? Qual a razão? Porque nós estamos diante da palavra de Deus, entendendo que nós devemos fazer uso dela, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão enfrentando problemas na sua vida particular. E ao mesmo tempo, você percebe que cada um aqui hoje à noite, cada um tem um problema particular na sua própria vida. Você sabe que não existe pessoa que não tem problema. E nós temos justamente diante de nós uma resposta viva, uma resposta que vem da palavra de Deus. Então, eu quero mostrar para vocês hoje à noite por que nós estamos reunidos aqui, para não somente aprender, mas praticar. E para praticar, nós temos que ser treinados. Então, você talvez fica pensando, mas por que você colocou isto é a Bíblia? Certa vez, houve um técnico lá nos Estados Unidos, ele era um técnico de um clube de futebol americano, e chama-se Green Bay Packers. Então, eles haviam ganhando muitas vitórias, mas cada vez que eles jogam, o técnico, ele chega diante dele dizendo, isto é uma bola. E o objetivo é chegar a marcar justamente um touchdown, um gol. Então, o jogador, ele sabe que é uma bola. O crente sabe que eu tenho uma Bíblia aqui. Mas a minha pergunta para você hoje à noite, você está fazendo uso dela todos os dias na sua vida particular, para que você possa facilitar, fazer uso dela na vida de outras pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua própria vida. Todo dia tem que fazer uso dela na minha própria vida. E todo dia sempre aparece alguém que precisa ajuda e a palavra, ela tem resposta. Então na Bíblia tem todas as respostas. Qualquer coisa que eu estou enfrentando na parte do homem interior, ela tem resposta. Agora, não resta dúvida, se eu estou precisando canal, eu vou para o dentista, não para o pastor. Mas a Bíblia fornece para nós, quanto homem interior, tudo o que eu preciso para eu poder lidar com problemas na minha vida, no nível do meu coração. Então, durante essa semana, nós vamos aprender justamente como fazer uso da palavra de Deus, como se fosse um manual para a nossa própria vida. Agora, pensando assim, a Bíblia é nosso manual. A maioria pensa que a Bíblia é um livro religioso. Um livro só para a igreja, só para as reuniões da igreja, só para fazer leitura. Mas ela é um manual. Ela facilita para eu poder lidar com problemas na minha vida de uma maneira que facilita para eu ter vitória na minha vida, para vencer os problemas que vêm à minha pessoa. Eu sou casado, 63 anos. Até hoje, eu preciso utilizar a Bíblia na vida conjugal. Eu tenho 4 filhos, 10 netos, 11 bisnetos. Eu preciso saber manejar um manual que é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, a Bíblia é nosso manual. A Bíblia tem respostas, todas as respostas para a nossa vida. Agora, eu quero falar para vocês sobre o meu carro. Eu tenho um carro que chama-se Ford Edge, 2017. Então, nesse carro é um carro que precisa de manutenção. O problema é que a maioria dos motoristas compra um carro, mas não faz manutenção. E quando quebrar, você fala que esse carro é uma porcaria.
não vale nada. Quebrou no caminho, quebrou na estrada. Mas pergunta a si mesmo se você está fazendo manutenção. Então você percebe que durante 15 anos, nunca, uma vez sequer, que eu tinha um pneu murcho. 15 anos. Nunca murchou. Sabe por quê? Manutenção. O carro meu nunca me deixou em mão. Sabe por quê? Manutenção. Agora, eu não sou mecânico. Eu não tenho muito conhecimento sobre o carro. Mas eu tenho o que se chama manual. Agora, você percebe algo aqui incrível? Parece que o manual para o meu carro. Mas não é. Porque se você abre, como se chama, porta-luva, dentro vai ter justamente o quê? Vai ter um manual do Ford. Agora, Toyota, ele tem 4 rodas, volante, quase igual, mas diferente. Então, dentro do meu carro, eu tenho justamente um manual com o nome de Ford. Sabe por quê? Porque o carro foi fabricado por eles. Uma fabricação deles para o meu carro. Então, notem que também o homem, ele também tem um manual, que é o manual dos homens. Esse manual chama-se de psicologia. Agora, psicologia, sabe o que é? Estudo da alma. Não é uma ciência, mas a maioria pensa que é uma ciência, mas não é. Psicologia é estudo da alma do homem. Agora, a minha pergunta, quem conhece melhor a alma? O homem ou Deus? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que tem muita gente que procura socorro com psicólogo. Então, ele tem seu manual. Mas o manual dele é o seguinte. Ele procura ver quem é o homem, da perspectiva do homem. Ele procura ver qual é o problema do homem, da perspectiva do homem. E daí ele chega à conclusão que, da perspectiva do homem, tem justamente uma solução para o problema do homem que foi acusado pelo homem. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia fala quem é o homem. A Bíblia fala sobre o problema do homem. A Bíblia fala sobre a solução do problema do homem. Isso se chama esperança bíblica. Então, nós vamos utilizar justamente um manual hoje à noite que nós chamamos justamente a Bíblia. E a Bíblia é nosso manual. Para que nós possamos facilitar justamente a nossa manutenção da nossa própria vida. Agora eu faço essa pergunta para você hoje à noite. Quantos aqui havia feito manutenção na sua vida particular durante as 24 horas que passou utilizando o seu manual? Quantas pessoas aqui hoje à noite tinham momentos que você faltou paciência, ou você ficou ansioso, ou você ficou nervoso, ou você ficou preocupado com algo, ou você ficou um pouco deprimido? A própria Bíblia facilita você fazer manutenção em todas essas áreas. Então, ela facilita para a minha própria vida. Eu sou uma prova que a Bíblia funciona. Mas a prova mesmo que é a própria palavra. Porque ela declara que ela não volta vazia. Mas a palavra do manual de um homem volta vazia. Porque não é uma palavra divina. Aqui nós temos uma palavra divina. Nós temos justamente uma tradução do original, que realmente foi inspirado por Deus, uma palavra divina, que fala quem é o homem, qual é o problema dele, e qual é a solução para ele, o que tem que mudar na vida dele, e que seria a prática dele na sua vida dia a dia. Então você tem tudo isso aí na tua própria mão. Agora notem comigo o seguinte: quando o homem foi criado, a Bíblia fala,
Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus criou o homem. Por esse motivo, eu chamo a Bíblia manual. Porque nós fomos fabricados por Ele. Ele nos fabricou. Ele falou assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, isso significa vida moral, a parte intelectual, a parte emocional, a parte da nossa própria vontade, nossos desejos, nossas escolhas. Quando você nasceu fisicamente, você nasceu justamente com a imagem de Deus desfigurada pelo pecado que entrou no mundo através da vida de Adão e Eva. Mas não resta dúvida que você foi criado à imagem de Deus. Só que o problema, o pecado entrou no mundo, desfigurou a imagem de Deus no homem, mas mesmo assim o homem tem a parte moral, intelectual, emocional, vontade, desejos e escolhas. Agora, o manual, a Bíblia, facilita para eu ter justamente uma vida moral igual a Deus. Agora, como igual a Deus? Porque houve um tempo, quando me converti, que o Espírito Santo invadiu a minha vida. E eu tenho uma natureza nova. Essa natureza nova chama-se de homem, ou seja, novo homem. Deus habita em nós. Ele reflete a sua imagem. Ele reflete a sua vida moral. Ele reflete a parte intelectual dele. Ele reflete a sua vontade. Ele reflete nossos desejos, que são desejos dele. As nossas escolhas são as escolhas dele. Por isso se chama, não somente a Bíblia, mas um manual para a nossa vida. E diariamente nós devemos fazer manutenção da nossa vida diária, para que você possa andar de acordo com a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, notem comigo o seguinte, por que aconselhar? Fazendo uso das Escrituras. Por esse motivo, eu sou conselheiro. Eu preciso aconselhar as pessoas fazendo uso da palavra de Deus dessa forma. Notem comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, a palavra-chave aqui é útil. Quando se fala útil, quer dizer fazer uso da palavra, porque ela é divina. Ela é inspirada. Ela revela a imagem de Deus. Ela revela a parte moral de Deus. E ela revela para nós a vontade dele. Para que você possa fazer as escolhas corretas na sua vida, apesar das pessoas ao seu redor, apesar dos seus sentimentos, apesar daquilo que acontece na sua vida, num ambiente como essa hoje à noite. E no seu trabalho, na sua casa, no seu carro, quando você está viajando. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensino. Hoje à noite, eu estou fazendo uso da palavra de Deus para ensinar. É ou não é? Eu estou fazendo uso dela. Eu não estou falando do meu pensamento. Eu não estou falando da minha razão. Eu não estou falando da minha vontade. Eu não estou falando dos meus desejos. Eu estou fazendo uso da palavra de Deus, ensinando os amados irmãos como fazer uso da palavra de Deus na sua própria vida, para que você possa fazer uso da palavra de Deus na vida de outras pessoas que estão passando com problemas que derrotam eles. Agora, não somente ensinamento, mas repreensão. Repreensão é extremamente necessário. Quando você não está andando de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, alguém precisa chamar a sua atenção. Isso se chama repreensão. E depois da repreensão, uma correção. Chama a atenção, mostra novamente a palavra, como você deve estar de acordo com a palavra de Deus na sua vida diária.
E educação na justiça. Ou seja, eu preciso ser educado pela palavra de Deus diariamente. Todo dia preciso fazer leitura. Todo dia eu preciso fazer exame da minha própria vida. Todo dia eu preciso me confrontar com ela. Todo dia eu preciso consolação da palavra de Deus na minha vida. Todo dia eu preciso orientação da palavra de Deus, porque ela não volta vazia. O pensamento de Deus é mais alto que o meu pensamento. O caminho dele é mais alto que o meu caminho. Por esse motivo, ensinamento, repreensão, correção, educação com objetivo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro, com maturidade, para que ele possa lidar diariamente com problemas na sua vida, na perspectiva bíblica. Não na sua perspectiva, mas a perspectiva da pessoa de Deus revelada na palavra de Deus. E perfeitamente habilitando para toda boa obra. Agora, eu vejo que todo dia, quando estou fazendo uso da palavra de Deus, eu preciso ser habilitado pela própria pessoa de Deus, no nível do homem interior, onde habita o Espírito Santo que me orienta para que eu possa seguir justamente as palavras dele. Porque eu sou pecador. Mas quando estou permitindo que o Espírito Santo me domina, eu consigo andar de acordo com a palavra de Deus. Agora, hoje à noite, nós estamos falando sobre discipulado. Discipulado não é uma opção. Discipulado, imperativo. Ou seja, ide, imperativo, fazer discípulos, imperativo. Então, eu vou ampliar esse assunto para vocês hoje à noite, mas para você entender, o discipulado, na verdade, é aconselhamento bíblico. Cada vez que eu estou fazendo discipulado com alguém, eu estou aconselhando essa pessoa. Eu estou orientando ela. Eu estou instruindo ela para que ela possa lidar com problemas na vida dela de uma perspectiva bíblica, utilizando um manual que é a palavra de Deus para a nossa própria vida. Isto é discipulado. Isto é aconselhamento bíblico. Agora, note comigo o seguinte: discipulado preparatório. Agora, discipulado preparatório, o que significa? Significa justamente discipulado intensivo, onde você está fazendo uso da palavra de Deus para confrontar a pessoa que está no caminho errado na sua própria vida. Isso também significa justamente corretivo, onde você corrige a pessoa, você confronta utilizando a palavra de Deus. Veja também que significa justamente discipulado concentrado num problema na vida da pessoa, utilizando a perspectiva bíblica, esperança bíblica que tem solução para o problema e requer mudança no modo de pensar, falar e agir, e precisa um plano de ação. Agora, vamos ver o trecho bíblico. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, veja algumas coisas comigo. Aqui nós temos a palavra ide. Pouco mais para frente eu vou falar para você o que significa essa palavra ide. E também a palavra fazer. Nesse caso, imperativo, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, onde você estiver, você precisa fazer discípulos. Onde você estiver, em casa, fora de casa, no emprego, onde você estiver, você deve estar disposto de fazer discípulos.
Batizando-os, que significa que uma pessoa que converteu e ela foi batizada nas águas, ela é uma pessoa nova, porque ela confiou na pessoa de Deus, através da palavra de Deus. Porque a própria palavra fala que a fé vem pela pregação, a pregação de Cristo. Agora, notem outra coisa aqui também, ensinando-os o que? Obedecer. A maioria de nós esquecemos que quando você ensina alguém, você está ensinando alguém para obedecer a pessoa de Deus. Agora, notem comigo o seguinte, novamente, nós estamos falando sobre o que? O discipulado. Esse discipulado, na verdade, é aconselhamento bíblico. Então, você pode chamar de discipulado, ou você pode chamar de aconselhamento bíblico, a mesma coisa. Agora, eu vou explicar um pouco mais para você o que isso significa. Veja novamente comigo Mateus capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora, a palavra ide significa, enquanto está indo, fazer discípulos. Agora, a tradução bíblica fala ide imperativo. Mas, na verdade, não é imperativo. Está dizendo, enquanto você está indo, enquanto você está andando, enquanto você está participando na sua vida, procura não fazer discípulos de todas as nações. Agora, para você entender melhor, deixe eu ampliar mais sobre esse assunto. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já, o quê? Isso já facilita você entender que você precisa participar em evangelismo. Você precisa abrir a boca. Você precisa fazer uso da palavra. Eu falei ontem à noite nessa igreja que durante a viagem de 26 horas dos Estados Unidos até aqui, ontem à tarde, eu tinha o privilégio de evangelizar 6 pessoas. Agora, elas não converteram, que eu saiba. Mas meu papel não é converter as pessoas. Meu papel é evangelizar. O papel de Deus é converter. Então o homem precisa corresponder com Deus. Como você hoje não está correspondendo com Deus, dando ouvido naquilo que eu estou falando. Agora, possivelmente, você está me ouvindo. Mas a minha pergunta, você está me escutando? Muita gente ouve a palavra, mas não escuta. Já pensou? Está ouvindo a palavra, mas não escuta. A pessoa escuta a palavra, uma pessoa que pratica ela. Se você é ouvinte e não praticante, você se enganou. Assim mesmo. Então, notem que batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso já facilita você entender que o assunto aqui é evangelismo. Agora, notem outra coisa importante sobre isso aí. Ensinando-os a guardar. A guardar. Agora, todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso já significa ensinando. Mas outra tradução fala desse jeito. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa prestação de contas. Cada pessoa que eu estou aconselhando ou discipulando é uma cobrança que a pessoa precisa prestar contas para comigo. Porque eu sou um instrumento de Deus diante da pessoa. Cada aconselhado precisa fazer tarefas em casa durante a semana. Quem que me procura, que tem problema na sua vida, eu já falo de cara para a pessoa que suas tarefas levam 30 a 45 minutos todos os dias para você ter 1 hora comigo. Se você não cumprir suas tarefas, eu não vou passar tempo com você. Você precisa
se preparar para conversar comigo. Mas eu vou dar justamente alguns conselhos da palavra e algumas tarefas que levam a pessoa 30 minutos a 45 minutos todo dia, durante 7 dias. E depois ela precisa prestar contas comigo. Porque eu estou prestando contas para com o meu Deus. Deu para entender? Então, quando se fala ensinando a obedecer, uma cobrança. Agora, muitas vezes, você está ensinando, mas a pessoa não presta conta para você sobre obedecer o que você ensinou. Não é isso mesmo? Então, quando você está discipulando alguém, você precisa dar tarefas para alguém, e você vai cobrar esse alguém das tarefas que foram dadas a você. Isso aí facilita a pessoa entender seu problema da perspectiva de Deus, entendendo que Deus tem solução para o problema, e essa solução se chama esperança bíblica. Essa esperança bíblica requer mudança no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir. Eu preciso cobrar a pessoa do jeito que ela fala, os pensamentos dela e o comportamento dela. Eu preciso cobrar. Eu fiz isso com meus filhos. O meu filho foi ensinado a obedecer seu pai, obedecer a pessoa de Deus. E que Deus me colocou sobre autoridade diante dele. Eu cobrava meus filhos obedecer. Você faz a mesma coisa no discipulado. E, na verdade, quem cria seus filhos, na verdade, está fazendo discipulado. Infelizmente, a maioria dos pais crentes não fazem um bom discipulado com os filhos. Indo para a igreja 1 ou 2 vezes por semana, não resolve o problema do coração da pessoa. Ela precisa de manutenção diária, fazendo uso da palavra de Deus. Agora, notem comigo, eu quero colocar para você aqui algo interessante que vai facilitar para você entender o que eu estou abordando. Isso se chama o rio do discipulado. Então, primeiramente, eu quero justamente colocar para você um discipulado normal. A pessoa está andando pelo rio, justamente numa canoa. Está indo muito bem. Mas tem algumas pessoas que até hoje não têm entrado no rio de discipulado. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer um discipulado em profundidade para quem que está andando no rio, ou seja, eu estou ensinando a pessoa como manter a canoa justamente com corrente de água andando e remando também. Agora, notem. Tem pessoas que não têm entrado ainda no rio. Então, isso se chama discipulado preparativo. 6 pessoas, na viagem para cá, eu evangelizei. Isso se chama discipulado preparativo. Ou seja, eu estava evangelizando a pessoa, porque ela ainda não entrou no rio discipulado. Então, ela não está no rio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou discipular ela, da parte que eu chamo, justamente, discipulado preparatório. Ou seja, um discipulado que é evangelismo. Deu para compreender? Evangelismo faz parte do discipulado. Você não pode ensinar o descrente nada da palavra. Ele não vai entender. A própria palavra fala que ela é entendido do lado espiritual. O homem natural não tem como entender essa palavra. Por esse motivo, precisa de evangelismo. O evangelismo faz com que a pessoa possa tomar uma decisão abraçando justamente a palavra salvadora para a sua própria vida. E agora você pode ensinar. Mas até ela converter, você não ensina nada. Você só fica evangelizando. Agora, notem que às vezes, quem está no rio, logo mais entra num poço de água, parado.
Isso já simboliza que quem estava no rio, andando normalmente no discipulado normal, entrou em pecado. Entrou com problema, talvez depressão, ansiedade, preocupação, falta de perdão, outras coisas a mais. Agora, nesse caso, nós necessitamos discipulado corretivo. Onde eu vou não somente repreender a pessoa, mas eu preciso corrigir, fazendo uso da palavra, não a minha palavra, não do meu jeito, mas o jeito de Deus. Isso também se chama discipulado concentrado. Onde você está concentrado num problema da pessoa que ela precisa ajuda para que ela possa voltar no meio do rio, para ela poder participar novamente no discipulado normal. E possivelmente hoje à noite eu estou realizando um discipulado normal com vocês. Mas por outro lado, pode haver uma pessoa aqui hoje à noite que tem um problema que não foi resolvido na sua vida. Talvez você é uma pessoa que se preocupa demais. Talvez você é uma pessoa que tem uma ansiedade terrível na sua vida. Você nunca venceu aquilo. Ou talvez você seja uma pessoa que falta paciência. E até hoje você não venceu essa falta de paciência na sua vida. Talvez você é uma pessoa que tem amargura na sua vida hoje à noite. Ou talvez você é uma pessoa que irrita com facilidade. Você fica no poço de água. Você não está mais no caminho. Eu não posso ajudar você no discipulado normal. Eu preciso fazer um discipulado concentrado com você, concernente um problema que foi realmente identificado da perspectiva de Deus através da sua palavra, com a solução bíblica, que é a esperança bíblica, que requer de mudanças na sua própria vida. E para adquirir mudanças na sua vida, você precisa de um plano. Agora veja comigo, isso então se chama discipulado intensivo, onde você está focalizado num problema só. Agora, nós temos uma chave. No meu bolso aqui, se me engano, eu tenho uma chave aqui. Essa chave aqui facilita eu fazer uso do meu quarto lá no hotel. Agora, o meu quarto lá no hotel tem um banheiro bom, uma boa cama, uma mesa onde eu posso estudar a palavra, tem também um telefone lá e outras coisas a mais. Mas sem nesse cartão aqui, ou seja, essa chave aqui, eu não posso aproveitar nada dentro, nada, nada mesmo. Entre eu, no corredor, e o apartamento tem uma porta. Não pode abrir a porta sem chave. Eu posso ficar ali conversando com a porta, mas não se abre. Eu posso falar com o meu vizinho. A porta minha não abre. Mas você não tem cartão? Não, não tenho cartão. Então você vai ficar no corredor mesmo. Irmãos, cada palestra que eu dou, sempre tem uma chave. E às vezes até duas chaves. E a nossa chave hoje à noite, que nós já havíamos abordado, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso já fala para nós que Deus tem um objetivo para a sua vida. Sabe o que é? Então, você vai aprender hoje à noite. Discipulado normal. Veja que Romanos 8:29 fala. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Qual é o objetivo seu? Ser conforme à imagem de Deus. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite, uma prova para você. Hoje, onde você andou, onde você havia participado hoje no seu serviço, na sua casa, no caminho, você refletiu a imagem de Deus ou a sua imagem? Alguém que olhou para você e viu, ele havia visto Deus na sua vida ou ele havia visto você? Vocês sabem que nós devemos refletir
a imagem de Deus onde nós estivermos. Isso é nossa obrigação, porque o plano de Deus, o objetivo de Deus, que você seja conforme a imagem de Deus. Então você deve ser uma testemunha visível, verbal e vital para as pessoas ao seu redor. Então, notem que a chave para nós hoje à noite, para entender por que aconselhar, a resposta que nós fomos predestinados a serem conformes à imagem de Deus. Agora, Paulo também abordou o mesmo assunto com outro grupo. E um verso-chave também, veja o que ele fala. Se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, ou seja, a imagem do seu Criador. Isto é o propósito de Deus para a sua vida. Por que aconselhar? Porque o objetivo é repetir a imagem de Deus e não a sua imagem. Eu não sei quantos crentes hoje têm problema com sua imagem. Até eles falam, meu problema é autoimagem baixa. Alta ou baixa. Todo mundo se preocupa com a sua imagem, em vez de se preocupar com a imagem de Deus dentro de você. Porque a sua imagem não presta nada. A imagem do homem não tem valor nenhum. A imagem de Deus, o outro lado, tem valor. A pergunta para você hoje, você está cumprindo justamente o objetivo de Deus na sua vida, refletindo a imagem de Deus? Agora, na sua apostila, por que seres humanos sempre tiveram necessidade de cumprir seu propósito? Porque o homem foi criado para realizar seu propósito. Lembra que a chave, Deus nos criou a imagem dele. Então, nosso propósito, sabe o que é? Refletir a imagem dele. Agora, a gente faz isso aí durante o dia, fazendo nossos afazeres, mas refletindo a imagem de Deus. Agora, a origem do homem facilita você entender por que o homem tem problema. O homem foi criado o quê? A imagem de Deus. Só que, quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus foi desfigurada na pessoa do homem. Veja comigo novamente a chave. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, isso é o propósito de Deus. Colossenses 3:10, novamente, se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Isto é justamente nosso, o quê? Nosso alvo. Isso é a nossa meta. Isso é nosso objetivo. Refletir a imagem de Deus. Agora, veja também, criado por ser dependente de Deus e a sua palavra. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite. Na verdade mesmo, você depende dessa palavra? Você está se colocando toda a sua vida, todo o seu querer, toda a sua alma, toda a sua vida na palavra de Deus? Você depende somente dela? Então percebe que Deus quer que o homem entender que ele foi criado para depender somente em Deus. E o homem que não faz isso aí, sabe o que acontece com ele? Problemas. Ele tem problemas que ele não pode resolver. Porque ele não está dependendo em Deus. Notem comigo o seguinte. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora, essa ordem que foi? De toda árvore do jardim comerás livremente. Agora, minha pergunta para você hoje à noite é bem entendido ou não? Será que eu preciso explicar o que significa de toda árvore do jardim comerás livremente? Será que Adão e Eva não entenderam isso aí? Será que Deus foi falando de uma maneira enrolada?
Será que Deus falou de uma forma que não foi entendido? Ao meu ver, eles entenderam muito bem. Agora, veja o que aconteceu. Mas, da árvore de conhecimento do bem e do mal, não comerás. Por quê? Porque ele fala, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, vocês sabem, até criança de 5 anos, 4 anos, podem entender isso aqui. Facilmente a criança entende. Agora, minha pergunta para você hoje à noite, você entende? Sim ou não? Só 3 pessoas entendem? Vocês entendem, né? Então percebe que o problema é nosso problema, não é o problema de Deus. Deus foi claro para o homem. Agora veja ainda mais. O que é interessante, a queda do homem. O que aconteceu com o homem quando ele ouviu a ordenança de Deus para a sua vida? Inclusive, ele só falou uma coisa: não comerás da fruta de uma árvore só, que fica no meio do jardim, que se chama árvore de conhecimento do bem e do mal. Agora o homem não precisa saber sobre bem ou mal. Sabe por quê? O ambiente dele era inocente. Ele não tinha que conhecer mal nem o bem. Tudo era legal. Já imaginou estar num lugar onde tudo é correto? Não tem pecado, não tem problema. Só você e Deus e a sua esposa. Numa vida boa. Agora, o que aconteceu? O conselho de Satanás. Agora, nós temos muitos conselheiros com boca humana, Satanás atrás, falando para você o que você precisa fazer. E eles falam ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Eu fiz meu mestrado em psicologia. Já pensou? 80% daquilo que eu ouvi na sala de aula negava a Bíblia. Negava mesmo. Eu fiquei com vergonha. Eu sou crente, pastor. Ouvindo justamente 80% daquilo que foi ensinado, negava a Bíblia. 20% concordava. E eu paguei caro a aprender isso aí. Caro de tempo e caro de grana. Agora, distorção da palavra de Deus. Justamente na sala de aula, eles não falaram contra Deus. Mas o que foi falado foi justamente uma distorção da palavra de Deus. Não estava de acordo com a palavra de Deus. Agora deixa eu mostrar para você. Mas a serpente mais eficaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aqui o problema. Deus não falou isso aí. Irmãos, eu digo que o homem, ele tem outra boca. Ele aumenta ou ele vai diminuir. Ele aumenta o que foi falado, ou ele vai diminuir aquilo que foi falado. Agora, notem o seguinte: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Agora, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Agora, notem, eu achei interessante. Dele não comereis, e não tocareis, e não, ou seja, para que não morrais. Mas, irmãos, mentira isso aí, aumentou. Ele não falou que não podia tocar, ele falou não pode comer. Você percebe como o homem se engana? Durante 2 anos e meio, os meus professores procuraram me enganar. Não fazendo uso da palavra de Deus. Eles tinham a Bíblia numa mão assim, a Bíblia, e tinha na outra mão um manual de psicologia. E conversando comigo. Às vezes,
estava falando da palavra de Deus, depois psicologia, havia realmente falando ao contrário daquilo que a Bíblia fala. Na sala de aula, 2 livros. Já pensou, gente? Eu paguei caro, de grana e de tempo. Agora, notem ainda mais. Então a serpente disse à mulher, é certo que morrereis? Então ele está colocando dúvida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E vocês, veja que ele fala, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o problema foi o seguinte, que o homem queria ser igual a Deus. Ele não tinha necessidade nenhuma conhecer entre o bem e o mal. Ele não tinha essa necessidade. Mas Satanás, a serpente, enganou eles de tal maneira que eles queriam ser iguais a Deus. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Não houve necessidade. Por que aconselhar? Por causa disso. Porque o homem procura puxar brasa para a sua sardinha. Ele procura fazer do jeito dele. Ele acha o jeito dele é melhor do que o jeito de Deus. Agora, ele não fala. Ele fala assim, que Deus é correto, o homem está errado, mas o caminho dele, ele procura fazer aquilo que é melhor para ele. E por esse motivo, ele tem problemas. Veja comigo o seguinte, ele fala claramente a resposta do homem. O que é a resposta do homem? Rejeição do conselho de Deus. A resposta do homem, ele o quê? Ele rejeita justamente o que Deus orienta, o que Deus está aconselhando, ele rejeita. Veja comigo Gênesis 3:6 novamente. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Por que não? Porque agradável e também vai facilitar eu ter entendimento maior. Eu vou conhecer entre o bem e o mal. E tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também para o marido e ele comeu. Então, veja comigo o seguinte, Satanás usa as 3 atrações do mundo. Primeiramente, chama-se a concupiscência da carne. E também, isso seria satisfação dos desejos pessoais. Você sabe quantas vezes você procurou aquilo que se agrada e não agrada a Deus? Alguém já fez isso? Só eu que fiz? A maioria de nós, todos nós, tem momentos onde você se agrada e você não agrada a pessoa de Deus. Viver dirigido pelos seus próprios sentimentos. Vocês sabem que o homem, no modo geral, ele é mais motivado pelos seus sentimentos do que razão do pensamento dele, voltando para a palavra de Deus. O homem mais motivado pelas suas emoções e seus sentimentos. Às vezes ele fala, não estou afim. Você já falou que você não está afim? Isso é um sentimento, né? Eu não quero trabalhar hoje. Eu não estou afim de ir para a igreja. Eu não estou afim de estudar a Bíblia. Eu não estou afim de fazer tal coisa que glorifica a Deus. Eu não estou afim. Agora, veja também, outra coisa importante, a concupiscência dos olhos, ou seja, cobiça, ganância e também desejos de possuir mais. Irmãos, às vezes, eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Eu tenho uma fraqueza contra camisa. Eu posso ter 6 camisas e eu preciso 7. Quando eu tenho 7, eu preciso 8. Quando tenho 8, eu preciso 9. Os primeiros 5 eu esqueci que eu tinha. E quando eu penso em 9, agora eu preciso 10. Eu estou querendo possuir mais camisas para o Bill. Eu estou falando do Bill, não estou falando de você. Mas eu diria que algumas coisas você quer mais.
Às vezes você quer mais descanso, menos trabalho, mais saúde. Agora, não é mal ter mais saúde. Mas o problema é que quando você não tem, você reclama com Deus. Irmãos, em 2 meses eu vou fazer 80. Eu digo para você, eu estou pensando em um transplante. Sabe o que é transplante, né? Sabe o que é, né? Em vez de transplantar o coração no Bill, esse corpo aqui não vale nada. Então eu estou procurando alguém que nem você, tem saúde, bonito. Eu quero transplantar meu cérebro na sua cabeça. Então eu vou ter justamente o seu corpo, mas eu vou ser Bill. E você não existe mais. Mas, irmãos, eu digo para você, facilmente, você está querendo algo porque você quer se agradar. Você quer possuir mais. Não é isso mesmo? Agora, eu fui sair com o pastor Antônio hoje, e nós fomos na churrascaria. E eu estou lá bem calmo ali, e eu vi que ele tinha salada no prato dele. Uma folha, e mais uma coisa. Mas você não gosta de salada? Não, eu gosto de carne. Eu parei de comer carne, ainda ele estava comendo. Agora, eu não digo que ele estava querendo mais. Ele não queria realmente deixar a carne ir para o lixeiro. Então, ele queria comer. Muito bem. Então, você está entendendo a soberba da vida, viver egocêntrico. Então, tudo isso é o problema do homem. Agora, veja que João havia colocado facilmente para você entender. Não amem o mundo, nem o que nele há. E, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a vaidade dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você percebe o problema? Nós estamos vendo o nosso problema da perspectiva de Deus. Agora, como nós vamos corrigir esse problema? Veja comigo mais uma coisa antes de passar a palavra para o pastor Antônio. O resultado do pecado na sua vida. Qual foi o resultado? A necessidade do homem de acontecimento intensificou. Ele precisa mais discipulado na sua vida. Veja então novamente, quando ouvir uma voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela geração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Agora, interessante que nesse caso, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Será que Deus não sabia onde estava o casal? Deus queria que eles soubessem onde eles estavam. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, e também me escondi. E Deus, facilmente, ele fez uma pergunta. Perguntou-lhe Deus, quem te fazer saber que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher. Você percebe que ele já passou para a mulher, né? Mas veja o que ela fez. Disse Deus, a mulher. Foi Satanás. Ela respondeu, não foi a gente, o serpente me enganou. E eu comi. Então, sendo que é 20 e 31, passei 1 minuto, mas eu sei que ele vai me perdoar, porque ele é crente. Ele é crente ótimo. Ele me ama. Ele me chama. Pastor amado Bill. Amado pastor Bill. Não me chama? Eu gosto. Então agora eu vou passar para você a palavra para o amado pastor Antônio.